Você conhece o período surrealista? Não? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho sobre esse período. O surrealismo é um daqueles que a gente realmente acredita que sabe um pouco sobre ele. Isso ocorre porque o espírito perseverou como de nenhum outro movimento artístico. Para pensar que esse período ele terminou mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim manteve sua consciência no público. Parte dessa resposta, parte desse porquê, vem da nossa familiaridade da palavra, surrealismo, principalmente na sua forma de adjetiva, surreal. Ela está presente no léxico do dia a dia. É possível ver crianças falando, nossa, isso é algo surreal. Devido aos estudos psicanalistas de Freud e às incertezas políticas da época, tornou-se um clima favorável para a criação de movimentos que criticassem a cultura europeia e a frágil condição humana, surgindo assim o surrealismo. O surrealismo surgiu após a publicação do Manifesto Surrealista por André Breton, lá em outubro de 1924, e manteve, assim, essa data como data histórica do nascimento do surrealismo. A nova ideia era explorar sentimentos humanos e do instinto como ponto de partida para uma nova linguagem artística, mostrando aquilo que nós entendemos do que estamos vendo. Inclusive, nos quadros mais conhecidos do período é aquele O Cachimbo, de René Magritte. Isso não é um cachimbo. E ele, até hoje, tem várias releituras do quadro muito conhecidas. E para os principais artistas, temos René Magritte, como já citamos. René estudou na Academia de Belas Artes, em Bruxelas. As criações deles não retratavam objeções, e sim preferiam questionar o telespectador. Dessa forma, ele fazia combinações de objetos com imagens do cotidiano, incluindo símbolos evocativos como chapéus, paisagens e sonhos nebulosos. Mas não tem como falar sobre principais artistas do período surrealista sem falar sobre o icônico pintor e escultor Salvador Dalí. Ele foi, sem dúvida, um dos artistas mais famosos do surrealismo que nós lembramos até hoje. Ele estudou em Barcelona e depois em Madrid, na Academia de São Fernando. A princípio, suas telas tinham uma influência cubista, porém logo depois ele se voltou ao surrealismo. Dalí supunha que quanto mais reais conseguisse fazer os seus quadros irreais, mais assim ele instigaria a ansiedade do telespectador. Um dos mais famosos de Salvador Dalí é sem dúvida a persistência da memória, aquele mesmo, dos reloginhos derretendo. Ele é tão famoso que a gente consegue ver diversas artes aplicadas com esse quadro. Muitos artistas, muitos admiradores desse período tatuam inclusive esse quadro. E você, teria coragem de tatuar algum quadro desse período? Um quadro muito famoso e emblemático é o quadro Sono, de Salvador Dalí. O sono, para os surrealistas, era algo muito importante, porque era naquele momento, naquele período, que nós tínhamos acesso aos sonhos e ao nosso inconsciente. Mas além das pinturas e das esculturas, Salvador Dalí também foi muito diverso nas suas obras. Ele trabalhou com fotografia, cinema, ilustração e literatura. E desde 1970 até a sua morte, Dalí se dedicou ao desenho e construção de museus. As suas obras inspiram até os dias de hoje, inclusive na moda. Teve um desfile lá em Londres chamado Fashion Têxtil, que o próprio Salvador Dalí criou as estampas. E a gente também pode ver a influência do surrealismo na decoração. Vemos dessa forma, a gente vê que o surrealismo ele não ficou só lá no século XX, ele nos influencia até o dia de hoje. Pronto, agora você sabe um pouquinho mais sobre o surrealismo. Espero que você tenha gostado do vídeo.